FabaMed Conexão Saúde. Olá, o nosso FabaMed Conexão Saúde de hoje vai trazer para vocês o que há de mais moderno na medicina. Para isso, vamos conversar com o Dr. Marco Guedes, está aqui comigo, que é especialista em cardiologia vascular e realizador da primeira cirurgia cardíaca robótica do Norte e Nordeste. Que maravilha, doutor Marco. Vamos falar depois da sua trajetória, mas agora saudar a sua presença aqui conosco. E para início de conversa, o que negócio é esse de robô fazendo cirurgia no coração? Obrigado, Walter. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho dessa experiência única de fazer a primeira cirurgia cardíaca robótica do Norte e Nordeste, aqui na nossa cidade, na rede Mater Dei, no Hospital Mater Dei Salvador. Esse procedimento ele traz um avanço enorme em tecnologia para uma cirurgia extremamente complexa, que é a cirurgia cardíaca. Todos, com certeza, tem algum parente que já passou por uma situação de uma cirurgia cardíaca complexa, com aquele pós-operatório, a dificuldade que é. E a evolução da medicina, ela traz isso, essa caminhada para reduzir trauma, melhorar resultado, e a gente conseguiu, com a ajuda de cirurgiões de alta capacidade nacional, uma parceria, fazer essa primeira cirurgia cardíaca, a primeira de muitas, primeira cirurgia cardíaca robótica aqui na nossa cidade. Quem foi o cirurgião que te ajudou? Teve do seu lado? Isso é uma equipe grande, sitiada em Uberlândia, e que roda o Brasil todo com essa experiência, uma das maiores experiências do Brasil, que é Paulo César. Faz uma parceria fantástica e que culmina com essa capilaridade da cirurgia robótica nacional. Perfeito. Agora, o que é necessário para uma pessoa se habilitar a fazer uma cirurgia robótica? Bom, a cirurgia robótica nada mais é do que a utilização de uma plataforma que visa auxiliar o cirurgião durante o procedimento. Lembrar que essa plataforma ela não faz a cirurgia sozinha. Claro. O cirurgião ele precisa estar habilitado, ser um cirurgião experiente em cirurgia cardiovascular, passar por toda a formação e ser especialista principalmente em cirurgias minimamente invasivas, que já é uma evolução. Então, nesse intuito de reduzir trauma, de melhorar o resultado, de uma alta mais precoce, um retorno ao trabalho mais precoce, a medicina ela foi evoluindo para reduzir as incisões, reduzir o trauma cirúrgico, obviamente com instrumentais especializados, e isso é uma caminhada, isso é um desenvolvimento de 20, 30 anos, e que, com a associação da plataforma robótica, permitiu fazer cirurgias totalmente endoscópicas, com um resultado melhor e com uma qualidade de trabalho para a equipe também extraordinária. Doutor Marco, eu acho que todo mundo que está ouvindo, nos vendo nesse momento, fica com uma pergunta: como é que funciona esse negócio desse robô? É um robô, ele fica em pé? Eu estou aqui me colocando no lugar da curiosidade geral. Como é que é a postura do médico e como é que é essa ação do robô sobre o paciente? O paciente lá deitadinho, e aí? Como é que faz? Como é que funciona? Como é que começa a cirurgia? Bom, eu gosto de fazer um paralelo sempre com a cirurgia laparoscópica, que é que todos conhecem. Aquela cirurgia que faz para vesícula, que faz com os portais, com pequeno, instrumentais, aqueles cortezinhos muito pequenos, ou através até de portais muito pequenos, que através desse acesso a gente consegue acessar os órgãos-alvo e trabalhar. Obviamente são instrumentais, longos, cada um com sua finalidade. São braços, são extensões do cirurgião dentro da cavidade. A cirurgia minimamente... Com a câmera, essa é laparoscópica. Laparoscópica é utilizada uma câmera para visualizar, porque a gente é dentro da cavidade, o tórax também dentro da cavidade. No caso da cirurgia cardíaca, tem algumas peculiaridades. Então, a cirurgia, antes de falar um pouquinho da robótica, acho que vale a pena fazer essa explicação. Antes da cirurgia robótica, é preciso que a equipe faça muito bem cirurgia minimamente invasiva, seja de válvula mitral, seja de válvula aórtica, seja de outras áreas do conhecimento da cirurgia cardiovascular. A cirurgia minimamente invasiva, especificamente, é uma cirurgia, na sua grande maioria, vídeo-assistida. Ela não é totalmente endoscópica, na sua grande maioria, como é a cirurgia abdominal. Então, faz-se uma pequena incisão no tórax e, através de portais para a inserção desse instrumental e de uma câmera para auxiliar o cirurgião em determinadas áreas que são difíceis de visualização. Então, é um complemento. E que necessitariam, por exemplo, de um corte muito grande no paciente para visualização melhor, né? Perfeito. A ideia é essa, exatamente vídeo assistida, para poder permitir que a gente avance com redução de trauma.
Isso é fundamental, esse conceito. Por trabalhar em um espaço muito reduzido, tecnicamente para a equipe, praticamente quem opera é o cirurgião principal, porque o espaço é muito reduzido. O papel do cirurgião auxiliar, ele é muito restrito numa cirurgia minimamente invasiva convencional. Está aí a primeira grande vantagem da cirurgia robótica. A gente consegue acoplar através desses portais, ao invés desses instrumentais, os braços robóticos, que são comandados por um cirurgião num console. Além disso, tem um cirurgião que funcionaria como um cirurgião da minimamente invasiva. Então, através da cirurgia da plataforma robótica, a gente deixa de ter apenas um cirurgião, não é apenas um cirurgião, mas primordialmente um cirurgião em campo, e passa a ter 2 cirurgiões trabalhando na cirurgia. Um fica mais próximo ao paciente, o outro no visor, é isso? Fundamental, estritamente com o paciente. A cirurgia, ela acontece. E é esse cirurgião, com experiência também minimamente invasiva, que faz o acoplamento dos braços robóticos com instrumentais. Aí vem a plataforma robótica, que é um console, é uma interface entre o cirurgião principal que faz a cirurgia através desses instrumentais robóticos, está num console operando esses instrumentais junto com o segundo cirurgião. Só para lembrar o pessoal, console é como aquele joguinho de como é que chama? De videogame, né? Videogame, e o cirurgião fica num visor, é isso? Exatamente. Imagine aquele videogame um pouco mais avançado, tipo de carro de corrida, de Fórmula 1, que você tem todo um cockpit. Se aproxima isso. Então, é um visor com uma câmera ultra especializada, tridimensional, que dá uma visão praticamente como se estivesse dentro da cavidade. Só que ampliada, não é isso? Ampliada 10 vezes. Então, 10 isso vezes. dá uma qualidade para o cirurgião, para a tomada de decisão e para a execução do trabalho, extraordinário. E com todo o conforto, com toda a ergonomia. Você faz sentado, doutor? Sentado, com os olhos no monitor, no visor, e a partir daí são braços que a gente movimenta. Aí cabe uma outra coisa que é muito interessante. Os braços robóticos, eles têm uma grande vantagem em relação aos laparoscópios, inclusive ao humano, porque eles permitem um grau de liberdade de movimento maior até do que seu próprio punho. Então a gente consegue fazer determinados movimentos na plataforma robótica que a nossa mão, o nosso punho não consegue. Por exemplo, girar a mão toda, né? Que a gente não consegue girar a mão totalmente. A gente chama de graus de liberdade de movimento. Então, essa disposição da plataforma robótica, da maneira como você manipula, você consegue trabalhar o instrumental com uma amplitude de movimento muito maior do que seu próprio punho pode executar. Então, isso traz possibilidades cirúrgicas maiores do que no próprio campo. São as vantagens da cirurgia robótica. Pois não. Então, eu fazendo uma pergunta aqui bem leiga, e não há o risco de uma, entre aspas, barbeiragem, e a mão correu demais, não soube operar o braço mecânico? Quais são os cuidados que existem que a plataforma robótica oferece para o cirurgião? Excelente pergunta. Primeiro, é saber que, como eu falei, o robô, ele não faz a cirurgia, quem faz é o cirurgião. Então, como qualquer cirurgia, é um ato humano. O ato humano, ele prevê atividades, uma tomada de decisão. O robô, ele traz uma segurança maior do que o próprio ato sendo feito sem a robótica. Em que sentido? Primeiro, a própria plataforma ela é programada para evitar determinados movimentos bruscos. Então, caso o cirurgião, vamos supor uma situação esdrúxula, que o cirurgião esteja operando e desmaie e faça um movimento... Ou esteja muito cansado, Jaco. Imagine, vamos para um extremo, que o cirurgião ele tem um desmaio e movimente o braço de uma forma... abrupta. A plataforma robótica ela reconhece isso como um movimento anormal e bloqueia o movimento. Então, ela é programada para dar mais segurança ao paciente. Então, por exemplo, vamos supor que a tua mão como cirurgião vá avançar por um deslize, vá avançar 10 centímetros, a máquina já está programada para 10 centímetros, daqui não vai acontecer. Isso é uma outra questão também bastante interessante. O que eu estou falando é que o console ele vem programado com diversas funcionalidades de segurança. Por exemplo, que são previamente programadas. São previamente e faz parte da estrutura da plataforma. Então, movimentos no console do robô, que ele está acoplado ao paciente.
Então, não são permitidos, existem diversos alarmes, existem bloqueios de movimento. Então, ele é programado para dar toda a segurança e poder realizar o procedimento com segurança. A plataforma robótica ela oferece também outras questões que são muito interessantes. Então, imagine que a gente consegue programar o quanto o nosso movimento, a extensão do nosso movimento, ela reflete no movimento do robô. Então, eu posso programar, por exemplo, que o meu movimento esteja numa relação de 1:1. Se eu movimentar meu braço 10 centímetros, o robô execute a função também os 10 centímetros. Eu posso programar isso até 1:3. Então, eu movimentar 10 centímetros, ele vai movimentar 3. Isso dá uma precisão ao cirurgião extraordinária. Milimétrica. Além de ter toda a capacidade de reduzir ruído, de reduzir tremores. Você trabalha numa plataforma que você estabiliza seus movimentos. Então, assim, é uma plataforma de extrema qualidade que traz, além da ergonomia para o cirurgião, uma segurança para o paciente extraordinária. Essa cirurgia realizada no Hospital Mater Dei, que a gente tem a expectativa de que possam ceder as imagens para a gente mostrar aqui rapidamente, ela durou quanto tempo? Que idade tinha o paciente? Por que foi escolhida a robótica? São muitas perguntas aí. Se foi feita pelo plano, se é particular, ou se foi SUS, eu acredito que ainda não seja. E quanto tempo de retorno de alta médica? Ao todo. Eu tenho umas 5 perguntas e uma só. Bom, vamos lá, vamos responder essas perguntas. Primeiro, o programa de robótica ele é um programa mais amplo. Nós temos o coordenador, que é Dr. Nilo, que trabalha com urologia, que é uma das áreas que mais se desenvolveu dentro da robótica. Inclusive, acabou de sair a perspectiva de utilização no SUS. Então, isso é um avanço extraordinário aplicado em cirurgia prostática. A próstata, né? Retirada de próstata. Exatamente. Então, assim, é uma área muito já desenvolvida no próprio hospital. Então, a cirurgia geral também com o Paulo Amaral. Então, assim, são programas específicos. Cada setor tem sua peculiaridade. A cirurgia cardiovascular também tem suas peculiaridades. É um programa complexo. Então, é dentro desse programa. Esse programa, ele deve ser um programa institucional. Tem que ter apoio da instituição, principalmente no início do processo. Que instituição? Do hospital? Do hospital que desenvolve. Por quê? Porque todo esse trabalho ele é feito não no âmbito exclusivamente Salvador. Esse é um programa nacional. Então, esse é um programa de cooperação. É um programa de lembrar que a cirurgia robótica no Brasil, apesar de ter já 15, 20 anos de existência, ela funcionou de forma bastante embrionária. A rampagem dela, o crescimento exponencial que teve foi nos últimos 2, 3 anos. Então, essa cooperação nacional ela é fundamental, inclusive, para a difusão do método e a aplicação disso. Então, uma equipe vai de... A instituição é fundamental que tenha esse apoio de outras equipes, equipes com volume de experiência maior, principalmente para as primeiras cirurgias. E vai de capital em capital fazendo? De capital, não necessariamente capital, cidades também que não sejam capital. A cirurgia robótica hoje está se desenvolvendo numa velocidade extraordinária. Isso é muito bom para a população, por tudo que a gente já conversou aqui. Então, primeiro é essa participação institucional de querer fazer essa associação na rede. E a Rede Mater Dei fez isso, junto principalmente com esse grupo de Uberlândia, que é um parceiro extraordinário, contribui sempre, a gente está sempre junto. Tem o nome esse grupo de Uberlândia? Paulo César é o cirurgião principal, são vários cirurgiões. Mas o grupo tem um nome, não? É um hospital em Uberlândia, especificamente uma equipe de cirurgia que atua com cirurgia robótica também, dentro de outras áreas. Mas o que eu quero trazer é que é fundamental que haja esse olhar da instituição de apoio mesmo. Sim. De apoio mesmo. Então, a logística, alguma dificuldade que tenha no processo, a própria instituição ajudar, e é o papel que a Rede Mater Dei tem feito nesse sentido. O primeiro caso, ele foi escolhido uma paciente em torno de 50 anos, que tinha um tumor cardíaco benigno. Uma mulher ou um homem? Uma mulher. Uma mulher. Uma mulher jovem, sem fatores de risco, com uma característica física que fosse favorável para a realização de robótica. Qualquer cirurgia a gente tem que fazer uma bateria de exames, uma série de exames para ver a segurança do procedimento. Cada técnica tem sua peculiaridade. Então, foram vencidos todas essas etapas e a gente decidiu fazer por ser uma técnica que traz um resultado com
menos invasividade. Vou te interromper rapidamente. Pois não. E quando vocês falaram para a paciente, olha, você vai ser a primeira paciente operada no coração pelo robô, qual foi essa? Isso é muito legal. Ela recebeu com muito entusiasmo e a gente só tem a agradecer a ela. Inclusive, ela participa, manda mensagem, como é que foi a entrevista, porque ela entende que isso é um passo muito importante para a comunidade que ela vive. Então, todo esse desenvolvimento... Qual é a profissão dela? Não sei especificamente com que ela trabalha, não. Uhum. Todo esse desenvolvimento que é feito, ele é feito para a comunidade. Claro. Né? Então, ela sabe que contribuir com isso, contribuir com esse desenvolvimento da ciência dentro da cidade dela, ela está fazendo um bem, ela está deixando um legado. Com certeza. Né? Então, isso é muito bacana. E o tempo de recuperação? E a decisão, essa tomada de decisão foi por reunir essas características. Em geral, uma cirurgia cardíaca convencional, o pós-operatório gira em torno de 5 a 7 dias de internação. A depender da condição clínica, algum ajuste, alguns pacientes têm uma recuperação melhor que outros, uma alta mais precoce ou às vezes precisam de algum ajuste clínico, demora um pouco mais. A cirurgia minimamente invasiva, ela ganha um pouco nesse retorno, nessa saída mais rápida e principalmente na qualidade do pós-operatório. Essa paciente ela recebeu alta no 3º dia pós-cirurgia. Muito bem. Tinha um tumor dentro do... Tinha um tumor dentro do coração. Eu lembro que eu fui conversar sobre a possibilidade de alta com ela, que os exames estavam ótimos, ela estava muito bem fisicamente, fazendo todas as atividades, e eu falei, vou te dar alta hoje, doutor, não faça isso, é mesmo, eu vou para casa hoje. Eu falei, você vai fazer o quê aqui? O hospital não é vitamina, você tem que ir para casa. Ela achou que era muito precoce. Mas cirurgia do coração, com 3 dias eu vou para casa. Eu falei, vai para casa. E ela foi para casa muito bem, a gente manteve contato, ela retornou no consultório com 10 dias de pós-cirurgia, perguntando quando é que ela voltaria para a academia. Então, você poder oferecer esse tipo de recuperação, esse tipo de atividade, dentro de uma cirurgia tão complexa quanto é uma cirurgia cardíaca, isso é um avanço extraordinário. Deixa eu só, antes de você ir para outro assunto, uma coisa muito interessante. A plataforma robótica, ela é uma plataforma interfaceada com a internet. É o quê? É Da Vinci, a marca? É o Da Vinci. Existem algumas plataformas, especificamente do MaterD, é a mais robótica que tem aqui na cidade, que é o XI. Essas plataformas, elas são integradas com rede de internet. Então é possível, você já deve ter visto em reportagens, é perfeitamente factível realizar cirurgias remotas. Imagine um cirurgião nos Estados Unidos, ou um cirurgião aqui em Salvador, fazendo uma cirurgia robótica no interior do Rio de Janeiro. Isso é perfeitamente factível com a cirurgia robótica. Obviamente que precisa ter do outro lado, ao lado do paciente, uma equipe qualificada, não só em robótica, mas também com cirurgia minimamente invasiva. E também ter uma internet decente, né? Claro. Porque imagina a internet cair no meio da... Precisa ter uma internet dedicada, tem todos uns pré-requisitos para esse tipo de atividade. Mas o que eu estou trazendo é que a evolução da tecnologia, ela permite... Eu imediatamente penso, sabem o quê? Eu imagino uma cena de guerra, por exemplo, e alguém muito importante ferido, e que um grande especialista pode operar ele a milhares de quilômetros de distância e conseguir eu falo um especialista, claro, né, numa coisa que alguém que não... E não só operar. Imagine que eu tenho comunicação com esse cirurgião expert numa cirurgia extremamente rara, que é um outro aspecto, que poucos no mundo têm experiência com aquela patologia e que nós estejamos executando naquele momento sob a supervisão desse cirurgião em outro local. Muito bom. Ele consegue marcar na tela e orientar, obviamente, né, o contato, ele pode direcionar, marcar ou eventualmente fazer algum movimento em parceria com o cirurgião para tratar aquela patologia. Que maravilha. Minha gente, nós estamos conversando aqui com o Dr. Marco Guedes, pioneiro na primeira cirurgia cardíaca robótica realizada no norte e nordeste do Brasil. Antes da gente ir para o próximo bloco, eu quero saber como foi a comemoração. Chega em casa, tem o quê? Tem comemoração antes com os colegas? Ou vai comemorar com a esposa e filhos? Como é que foi a noite? De que horas a que horas durou essa cirurgia? E como é que foi a comemoração de algo que deu tão certo? Toda cirurgia cardíaca, em geral, dura um turno.
porque existe um preparo. O tempo cirúrgico, efetivamente, em torno de 2 horas. Mas o preparo, a entrada do paciente, a saída do paciente, em geral, um turno. Sedação. Apesar de ser a primeira cirurgia robótica e ser uma cirurgia robótica, o tempo foi o mesmo. Então, a gente deixa de ter alguns passos de uma cirurgia convencional e ganha tempo em outros momentos. Então, Sim. não agrega um tempo maior. Então, a cirurgia cardíaca com um tempo bem próximo de uma cirurgia convencional. Sim. E aí? Quando acabou? Quando acabou, muita comemoração, todos muito felizes, né? Não só a equipe parceira, todos os envolvidos do hospital. Não posso deixar de agradecer a todos os envolvidos. Foi um trabalho... Direção do hospital. Não né? só a direção, como os técnicos também. Sim. O preparo foi um preparo de 24 horas de preparo de sala antes. Fizemos todo a simulação do paciente em sala na véspera. Então, todos envolvidos e muito felizes com o feito e poder oferecer esse tipo de recurso para a nossa população. Após essa cirurgia, aconteceram já outras? Após essa... Está engatilhado. Está engatilhado. Tá ótimo. E em casa, como é que foi a... Champanhezinho para comemorar não faz mal, né? E no dia seguinte, de novo no batente. De novo no batente. Essa é a vida do cirurgião. É a realidade da medicina. Minha gente, estamos conversando com o Dr. Marco Guedes. Daqui a pouco a gente volta no segundo bloco do FabaMed Conexão Saúde. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Começamos o nosso segundo bloco do FabaMed Conexão Saúde de hoje com o Dr. Marco Guedes e vamos falar um pouquinho da trajetória desse homem, esse profissional da medicina que foi o responsável pela primeira cirurgia robótica cardíaca realizada no norte e nordeste do Brasil, no Hospital Mater Dei, não é isso? Graduado em Medicina pela Escola Baiana de Medicina em 2001, especialização em residência médica no Hospital Ana Nery em 2004, e em 2007 ganhou o título de especialista em terapia intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e passou 6 anos em São Paulo, se especializando em cirurgia cardiovascular pela USP, Instituto do Coração, e fez o doutorado em cirurgia torácica e cardiovascular. Doutor Marco, como sempre, nós fazemos questão de aqui no nosso FabaMed Conexão Saúde, falar da medicina, da grandiosidade da medicina, medicina que tantas vezes, nos últimos tempos, só frequenta para muita gente o noticiário policial e, logicamente, o país tem muitos problemas no atendimento à saúde, principalmente à saúde pública, mas tem médicos extremamente valorosos e heróis, muitas vezes, que fazem coisas que a maioria da população nem sequer sabe. E, baseado nisso, eu quero saber o que tem hoje de avanço, como é que está a parte de cardiologia no Brasil nesse momento. Doença, bom lembrar, que mata 30% dos brasileiros, doenças cardíacas. Como é que está a nossa cardiologia hoje? Bom, Valber, excelente pergunta. A cardiologia, como você citou bem, ainda é causa, né, a área de uma grande mortalidade dos pacientes. E assim, antes de entrar no tema especificamente de evolução, eu acho que toda a conversa de cardiologia ela deve começar com um aspecto que a gente pode trabalhar, que é o da prevenção. Existem fatores que são modificáveis, existem os não modificáveis que são genéticos, mas a gente pode fazer a nossa parte. Então, a gente conhece vários fatores de risco, a hipertensão, o tabagismo, o sedentarismo, o colesterol alto, a glicemia alta. Todos esses fatores, a gente sabe que existe uma associação importante com doença cardiovascular. E a via final da doença cardiovascular é o óbito. Então, se a gente puder... É o óbito, é a morte. A doença cardiovascular não tratada,
ela leva a uma deterioração e, eventualmente, a uma morte. Eu tenho um amigo, só interrompendo rápido, um amigo que tem hipertensão e o médico mandou ele tomar um remédio e ele disse, não vou tomar isso não, negócio de remédio todo dia. O médico é engraçado, todo mundo que falou isso aqui morreu. Aí ele passou a tomar um remédio. Saída, excelente saída. Mas assim, eu só trago isso antes de a gente conversar sobre as áreas específicas, é que a gente consegue realmente ter um impacto populacional de saúde pública extraordinário com campanhas de prevenção. Extraordinário, porque a associação entre esses fatores de risco e doença cardiológica, ela é muito peculiar. Então eu começaria por aí. Essas pessoas que desenvolvem algum tipo de doença, elas obviamente são acompanhadas pelo cardiologista clínico, devem fazer uso das medicações de forma correta, com regularidade, frequentar o cardiologista periodicamente para ajustar essas medicações e, eventualmente, essas doenças elas evoluem a um ponto que precisa fazer algum tipo de intervenção. Eu gosto muito de associar o coração a uma máquina mesmo, né? E é uma máquina, é uma bomba perfeita. Então, nós temos vários setores do coração que nós, que somos da área, lançamos a nossa atenção em cima desse órgão. Então, nós temos, por exemplo, o encanamento. Eu gosto de brincar muito com essas analogias. O encanamento são as artérias do coração. Sim. Então, que entopem de gordura. Então, são as áreas do infarto, da angina, dos stents, da cirurgia de ponte de safena. Nós temos as válvulas do coração que ajudam a direcionar o sangue a impulsionar pelo corpo. Então, nós temos as doenças valvares que podem ser tratadas com cirurgia robótica. Que são os registros da tubulação. São os registros da tubulação. Nós temos a parte elétrica do coração para estimular, que é feito por uma área específica da cardiologia, que é a ritmologia. Então, esses pacientes que eles desenvolvem algum tipo de doença dentro desses setores, ou um tumor cardíaco, e que eles precisam de algum tipo de intervenção, a cardiologia ela tem duas grandes áreas de intervenção, que é feita na hemodinâmica e a intervenção que é feita no centro cirúrgico. E hoje, já trago uma grande novidade, a possibilidade de realização de cirurgias combinadas, que a gente chama de cirurgias híbridas, que a gente usa utilizando o melhor do método da hemodinâmica com o melhor do método da cirurgia. Mas explica para a gente, tratar. Eu preciso te interromper. Explica para o espectador médio o que é a hemodinâmica. Bom, o laboratório de hemodinâmica é um laboratório que ele utiliza de uma máquina, vou fazer uma correlação como se fosse um grande raio-x, só que um raio-x dinâmico. Tratando especificamente, obviamente a hemodinâmica ela trata de múltiplas áreas do conhecimento, inclusive outras áreas além da cardiologia. Hemo quer dizer sangue, viu, minha gente? Isso. Hemo com H, hemo quer dizer sangue, não é isso? Exatamente, mas trazendo para nosso mundo, que é o mundo da cardiologia, ela se popularizou através do cateterismo cardíaco, que é a injeção de um contraste, uma tinta dentro da artéria do coração, os vasos, e através dessa visualização, desse raio-x dinâmico, a gente consegue ver se há ou não entupimento dessas artérias. Isso revolucionou o tratamento do infarto, através da colocação dos stents, que são malhas que abrem essas artérias de uma forma muito rápida. Isso evoluiu muito e melhorou muito o resultado da cardiologia. Então essa área, esse setor do hospital que a gente chama de hemodinâmica, hoje trata de múltiplas áreas do conhecimento, inclusive dentro do mundo da cardiologia, diversas áreas, implante de marca-passos, tratamentos da aorta, que é o cano que sai do coração. Então é um mundo muito mais amplo. Hoje a gente consegue, através de salas híbridas, fazer um tratamento que é misturado. Então a gente consegue fazer uma cirurgia que só se faria dentro de uma sala de centro cirúrgico com uma cirurgia cardíaca, dentro de uma sala de hemodinâmica com a capacidade de utilizar também um método de imagem que é utilizado na hemodinâmica. Tá, eu tô percebendo que a gente pode cair aqui numa espécie de uma armadilha, que é a armadilha da quantidade gigantesca de informação que existe em relação a isso, e eu sempre fico preocupado como é que isso chega para quem não conhece a área, tá? Vamos pensar o seguinte, hoje, eu até outro dia estive no Rio de Janeiro e fiquei do lado de fora esperando um táxi e vi muita gente fumando, muito mais do que em Salvador, do lado de fora do aeroporto. Eu acho que Salvador, o tabagismo pelo menos estava caindo, não sei, entre os jovens. Mas o que seria hoje o grande vilão do coração de uma maneira assim? Primeiro colocado, quem é?
É a gordura? O que é? Olha, como eu falei, existem vários fatores de risco. Sem dúvida nenhuma, o mais prevalente provavelmente é a hipertensão. Sim. Então, a hipertensão é uma doença silenciosa, né? Então, muitas pessoas não sabem nem que tem hipertensão. E essa pressão mais alta do sistema vai causando problemas circulatórios. Tem um potencial de causar problemas circulatórios. Mas, reitero, é fundamental que haja acompanhamento com o cardiologista clínico para fazer essa triagem. Cada pessoa vai precisar de um olhar individualizado. Isso não tem dúvida. E quanto mais precoce o controle desses hábitos, maior a probabilidade de ter uma vida saudável e com menos problemas. É certeza de não ter problema controlando os fatores de risco? Claro que não. O que a gente está tratando é de associação. A gente sabe que a presença desses fatores de risco, quando a gente olha num grupo populacional, existe uma associação com problemas. Esses problemas, chegando a um ponto que a medicação ela não é mais capaz de conduzir de forma adequada, que vai haver ou uma mudança na expectativa de vida, ou seja, na mortalidade. Vai morrer mais cedo. Na qualidade de vida, que é outro foco da medicina, aí sim lançamos mão da medicina intervencionista. Aí o que eu quis trazer para você é que essa medicina intervencionista ela vem avançando muito. A gente falou de pequenos braços aqui, a cirurgia robótica é uma delas, a hemodinâmica, o laboratório de hemodinâmica é uma outra área de grande desenvolvimento desses avanços. Hoje a gente troca uma válvula cardíaca através do cano da perna sem precisar abrir. Serve para todo paciente? Não. Mas houve um avanço extraordinário. Reduz risco, reduz tempo de internação, melhora os resultados. A gente consegue fazer a associação dessas técnicas, claro. A gente consegue fazer, por exemplo, um tratamento percutâneo de uma válvula aórtica e complementar com a revascularização do miocárdio híbrida com robótica. Então, a medicina ela vem se agrupando e melhorando com tecnologia para reduzir trauma, melhorar o desfecho, diminuir o tempo de internação, melhorar a qualidade. Isso é muito importante. É um conceito amplo, mas é fundamental. Melhorar a qualidade da jornada do paciente. O paciente ele entra na porta do hospital e ele sai para casa, depois em casa, a jornada dele, ela deve ser melhorada com toda essa tecnologia. Eu fico pensando, doutor Marco, por exemplo, uma vez uma pessoa me disse assim, que ela ia se jogar para fazer tudo que não era correto, né? Essas maluquices com a saúde, mas que ela não queria, ela queria viver a vida, né? E aí me falou uma frase que eu nunca esqueci, falou assim, você quer morrer são? Eu falei, eu quero morrer são, eu não quero morrer depois de 1000 intervenções no hospital e para ver se me salva. Eu quero ir no dia que Deus me chamar e se eu tiver bem de saúde, melhor. Aí a gente pergunta para vocês da área médica, não existe um interesse, um movimento, alguma coisa para que houvesse uma espécie de um mutirão para descobrir quem está com hipertensão, quem está com problema assim, meio que já filtrando e diminuindo o custo para o próprio SUS de tratamentos mais complexos lá na frente? Você fez uma excelente observação. Isso é realizado. Isso é realizado. Então, esse foco em prevenção, ele é verdadeiro e ele existe há muito tempo. Então, se a gente for buscar aí, em vários momentos, os órgãos governamentais, eles se programam para fazer determinados tipos de mutirão, baseado nessas doenças de amplo espectro, e fazem campanhas, né? Por exemplo, com uma quando regularidade essas campanhas. Seria ótimo. Seria ótimo. Por exemplo, imagine uma campanha super simples de redução de uso de sal, que você já deve ter ouvido, né? Parar de fumar. Todas essas campanhas, elas existem e são atuantes. E pode ter certeza que tem um grande impacto dentro da população. O que a gente está... Eu trago, inclusive, diferenças regionais. A gente atua, a equipe é uma equipe grande, a gente atua não só aqui em Salvador, como em alguns lugares do interior da Bahia, como em Barreiras, lá no hospital Nauside, lá em Irmanduce, né, que faz a gestão do Hospital do Oeste, e lá no hospital que é gerido pela FabaMed, lá no Hospital do Cacau. A gente observa uma diferença cultural
da população são grupos de alimentação. completamente diferentes. Alimentação. Completamente diferentes. Alimentação, cultura, modo de enxergar o dia a dia. Então, todos esses aspectos devem ser vistos dentro de campanhas e são realizadas. Qual a finalidade? Grandes atuações públicas para redução de quando o governo passa a colocar um outdoor para você prevenir, use capacete, ou use o cinto de segurança, ou pare de fumar, todo esse foco é baseado em intervenções que, do ponto de vista público, reduzem a necessidade de intervenção. Sim. Aí a gente dá um passo subsequente, é a qualidade do serviço médico local, que é outra coisa muito interessante. Então, ter um olhar público de redução de dano é legal. Mas também oferecer serviços cardiológicos de triagem também é fundamental. Porque boa parte dessas doenças, elas são silenciosas. Como você colocou, a gente conversou aqui muito bem, a hipertensão ela é silenciosa, o diabetes ele é silencioso, né? Então, só o controle desses dois fatores de risco tem um impacto extraordinário na doença cardiovascular. Eu particularmente acho que o Brasil tem muitos Brasis dentro, né? Vamos chamar assim. Então, acho que o Brasil não conhece o Brasil. Tem até uma música de Milton Nascimento que dizia: na verdade, o Brasil não é só o litoral, é muito mais que qualquer zona sul. Sim. Tem gente boa espalhada por esse Brasil. Então, a gente pensa, cada lugar dentro de um estado como a Bahia, você tem realidade diferente. Imagine Brasil adentro, Claro. tá certo? Eu, particularmente, doutor Marco, eu sempre achei que a televisão, a concessão da televisão, deveria destinar 5 minutos por dia, antes do melhores telejornais, para dar dicas de saúde. É uma excelente campanha aí. Vamos soltar essa campanha aí, de repente. Sempre A falei gente isso. emplaca isso aí. Seria extraordinário como utilidade pública, trazer Exatamente. informações de prevenção. Prevenção, Isso é beba extraordinário. água, Isso é extraordinário. diminua o sal. Você não trouxe fume. uma questão bem interessante, que é a questão da longevidade. Está muito em voga hoje a questão da longevidade. E se a gente pegar uma curva etária, a gente vê que a expectativa da população ela vem aumentando ao longo do tempo. Sim. Né? Isso é notório. A questão é, a gente tem que parar para pensar um pouquinho. A gente quer estar com 80, caso o grande arquiteto do universo nos promova essa situação Nos presenteie de estar com 80 anos de idade. Você quer estar com mobilidade, com capacidade física, com capacidade intelectual, Mudando o trabalho. com que tipo de relação com o seu corpo você quer poder desfrutar desta idade? Então esse é o olhar. É certeza de sucesso? Claro que não. Biologia, não é matemática. Claro. Mas a probabilidade da gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor com essa idade mais avançada é muito maior se a gente fizer a nossa parte. Claro, com certeza. Mas a gente tem o quê em relação hoje à Bahia? Por exemplo, eu falei que o baiano fuma menos do que outros estados do Brasil, onde eu viajo, né? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Mas, em compensação, o baiano, tem muita gente que cai no sal de cabeça, né? Só serve a feijoada se estiver bem salgada. O que é possível oferecer hoje? Eu sei que tem a inteligência artificial também, que são novidades, minha gente, chegando e aumentando o espectro da medicina. Eu não sei ainda quando é que isso chega para a saúde pública, né? Essa paciente operada de robótica foi particular ou foi plano de saúde? Plano de saúde. Plano de saúde. Isso. E o plano aceitou. Mas isso é uma coisa interessante. A cirurgia robótica ela não está no rol da ANS. Então, há um complemento particular do paciente para poder utilizar a plataforma robótica, que é institucional. Cada hospital tem sua política, não há interferência médica nesse sentido. A gente oferece a possibilidade, a cirurgia ela é feita pelo plano, né? Mas a possibilidade de fazer robótica, há um complemento por não fazer parte do rol, que é diretamente com cada instituição tem sua política para lidar com esse tema. Entendi. Mas é a nossa outra pergunta. O que a gente tem aí de tecnologia aplicada à medicina? Daqui a pouco eu vou contar, minha gente. Dr. Marco ia ser engenheiro, hein? Então, tecnologia é algo que ele gosta também.
Eu acho que a gente está vivendo um momento assim, bem interessante em relação a essa curva da história de desenvolvimento tecnológico, né? Não só em equipamento, e a IA, ela traz esse... IA, diga o que é, viu? Tem inteligência artificial, a utilização da inteligência artificial, das suas várias plataformas de utilização. E eu vou te dizer, assim, de forma bem sincera, eu não sei onde é que vai chegar. As aplicações são extraordinárias e já tem muitas aplicações. Não tenho dados, eu não lido com política pública, não faço, milito com a medicina privada, não tenho nenhum expertise para tratar desse tema, mas eu não tenho dúvida que a inteligência artificial está sendo utilizada para planejamento de programas, triagens, aplicações, diversas formas, nesse sentido de controle populacional das doenças. Isso eu não tenho a menor dúvida. E isso está no começo da caminhada. Então, onde isso vai chegar, acho que se você perguntar para 100 pessoas que lidam com IA, todos vão responder a mesma coisa. Nós não sabemos onde é que é o ponto final disso. Tem muito pouco tempo de inteligência artificial e o crescimento está muito rápido. As aplicações são muito grandes. Agora, como tudo, deve haver o olhar de prioridade, né? Quais são vamos aplicar realmente onde isso tem impacto maior. Então, você falou muito bem. Qual o impacto de um programa de 5 minutos em uma TV aberta, diário, trazendo dicas, especificidades de controle? Extraordinário. Extraordinário. Isso aí. Agora, a gente tem também, doutor Marco, ao mesmo tempo que a gente tem uma robótica atuando, você fez a primeira cirurgia cardíaca robótica no norte e nordeste do Brasil, a gente tem, em contraponto, doenças que já deveriam ter sido, eu nem vou dizer que deveriam ter sido exterminadas, erradicadas, mas assim, eu sinto falta da ciência do Brasil voltada para os problemas do Brasil. Exemplo, AIDS surgiu outro dia, tem 40 anos, tem, sei lá, um médico me disse, tem 16 remédios diferentes. A doença de Chagas, o mal de Chagas, só tem um remédio, feito por Carlos Chagas em 1909, né? Então a gente fica pensando que a própria expertise acadêmica do Brasil deveria se voltar mais para leishmaniose, para malária, para outras doenças, a dengue, que continua atacando o brasileiro. Mas, sendo assim, bem sucinto, o que tem de hoje, assim, que a gente pode dizer que a cardiologia está oferecendo hoje de uma maneira ampla que não oferecia antes para a população? Bom, eu acho que acesso a medicações, eu acho que isso teve um impacto nos últimos anos bem interessante. Surgiram novas drogas para tratamentos de insuficiência cardíaca, por exemplo, que são muito relevantes. Há poucos anos atrás, havia uma dificuldade de conseguir avançar em melhoria do tratamento, ter ganho real de sobrevida. E as novas medicações, elas chegaram e realmente deram uma mudada no cenário. Então, eu traria, para começar, isso. E traria também essas novas tecnologias de intervenção. Porque você imagine, vou dar um exemplo para você, uma cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio, como eu te falei, convencional. Revascularização? Ponte de safena, que a gente conhece, né? Diga para as pessoas, por favor, o que é uma revascularização do miocárdio. É uma cirurgia que a gente é conhecida popularmente como ponte de safena, que é um entupimento das principais artérias do coração, e é feita uma cirurgia para refazer essas artérias, como se fossem novas tubulações para o coração funcionar de forma adequada, levando sangue para as áreas que não estão recebendo esse sangue de forma adequada. Uhum. Uma cirurgia de revascularização, historicamente, um pós-operatório, como eu te falei, em torno de 5, 7 dias. Recentemente, eu estava inclusive no hospital, foi feita a primeira cirurgia robótica para a revascularização do miocárdio. Claro, foi um paciente escolhido, um paciente triado com uma doença específica, uma artéria só para ser tratada. Estou trazendo porque os colegas também assistem, fazem parte de sua audiência. Esse paciente foi submetido a uma revascularização, conhecida como mamária DA, uma ponte só, robótica. Só que teve uma peculiaridade. Esse paciente também entrou num programa conhecido como ERAS, que é um programa para acelerar a recuperação do paciente. Isso é um programa mundial, começou com cirurgia
de cólon, e hoje abrange todas as áreas do conhecimento médico para que a recuperação do paciente seja mais rápida e com eficiência maior. Esse paciente recebeu alta para casa com 18 horas de cirurgia. Espetáculo, hein? Então, menos de 24 horas. Menos de 24 horas de cirurgia. Esse paciente esse caso vai fazer parte de uma publicação que deve sair nos próximos meses. Então, eu trago isso porque isso é uma quebra de paradigma, uma mudança de paradigma. Então, se a gente oferece tratamentos invasivos de doenças complexas, como uma revascularização do miocárdio, uma ponte de mamária, né? A gente traz uma troca valvar como que existe hoje, uma TAV, um implante de stent que é já feito de forma corriqueira, com uma taxa de sucesso, de eficiência, com baixo dano para o paciente, com baixo trauma para o paciente, com retorno às suas atividades precoces, eu acho que está aí a grande evolução da medicina cardiovascular. E estamos no caminho de associar essas áreas para extrair o melhor de cada uma delas. Por exemplo, hoje se fala muito em cirurgia de revascularização híbrida. O que é isso? Imagine que eu tenho duas formas de fazer essa revascularização, essa ponte de safena. Posso fazer de forma percutânea, colocando o stent, que todos conhecem, né? Através do laboratório de hemodinâmica, e pode ser feito também através de uma cirurgia convencional de ponte de safena. Agora imagine que a gente utilize o melhor dos dois mundos, que a gente faça uma parte da cirurgia através da robótica, essa parte que extrai o melhor resultado de uma cirurgia de ponte, e associe isso a um implante de stent em outras artérias. Essa cirurgia híbrida tem um potencial de reduzir ainda mais e melhorar esse tratamento cardiovascular. Então é esse momento que a gente está vivendo hoje. É trabalhar com todo esse conhecimento, todo esse desenvolvimento dessas áreas, numa via comum que a gente possa reduzir trauma, reduzir dor, reduzir tempo de internação, melhorar a qualidade da jornada do paciente e um retorno para suas atividades de forma mais precoce. E infecção também, né? Faz parte disso tudo. Né? Tudo isso Quanto faz parte da jornada. intervenção. Quanto menos exposição, menos infecção. E no setor diagnóstico, como é que está essa evolução da cardiologia? Excelente pergunta. Extraordinários softwares que estão sendo desenvolvidos para análise de imagens tomográficas, a forma de enxergar a dinâmica do corpo humano, as análises computacionais dos dados tomográficos de ressonância, a associação dessas imagens multifunção, trazer uma evolução que é muito interessante. Imagine a gente estar com um paciente na mesa e através de realidade aumentada, imagine você colocar um óculos que você consiga aquela cena futurística de filmes que a gente consegue colocar o óculos e enxergar os órgãos do paciente sem eles estarem expostos, através da plotagem de dados tomográficos prévios, que você consiga olhar os dados do próprio paciente que foram feitos antes, numa mesa de cirurgia, num preparo, não, aqui é a melhor incisão, aqui vou abordar, vai estar nessa região. Então, isso não é nada para daqui a 5, 10 anos, não. Isso já está acontecendo, já está em desenvolvimento. E em paralelo a isso, que é muito legal também, é totalmente atual, é o treinamento. Imagine a capacitação, o treinamento dos profissionais médicos com essa realidade expandida. Os simuladores. Antes, na minha época, a gente ia para o pronto-socorro, para o HGE, para aprender medicina. Hoje, os médicos eles têm à mão plataformas de simulação realística que eles conseguem fazer todos os movimentos de um implante de uma válvula, um tratamento que seja mais invasivo através de imagem. Mas treina isso aonde, doutor? Simuladores. Ficam aonde, simuladores? Vários lugares do Brasil. Mas aqui nós temos, ligado ao ABM, tem centros de simulação realística. Isso está em pleno desenvolvimento. As universidades, isso agregar inteligência artificial. Então, assim, é um mundo que a gente não sabe. Eu soube que o algoritmo também está. Que é outra coisa muito legal, que é a associação com dispositivos. Imagine um relógio. O relógio ele consegue detectar funções básicas do eletrocardiograma,
e ele consegue detectar se você está fazendo determinado tipo de arritmia e automaticamente ele já deflagra esse dado para uma central que, a depender da condição, se você interagiu ou não com a mensagem, ele detectar seu movimento ou não, ele pode deflagrar um auxílio emergencial. Então, assim... Eu conheço uma pessoa que mora nos Estados Unidos, brasileiro, veio passar as férias aqui, estava aqui em Stella Maris, e ele recebeu uma ligação do hospital lá nos Estados Unidos, dizendo que ele estava com arritmia. Quer dizer, o reloginho dele avisou o satélite, que avisou o hospital, e o hospital entrou em contato com ele, ligou para ele, para o celular. Isso é realidade. O que nós estamos conversando aqui não é expectativa. É isso que eu quero trazer, que é bem interessante. Pode parecer longe do nosso dia a dia, longe da nossa realidade, mas não é. Tudo que nós falamos aqui, nós não tocamos em um assunto que não esteja dentro de nossa realidade. Isso é muito interessante. É muito interessante. Minha gente, não estamos falando de ficção científica, diz o doutor Marco Guedes. A gente está falando de que a ciência, o futuro já está aqui e o futuro que virá ainda será muito mais surpreendente para nós e para a medicina. Agora a gente vai terminar o segundo bloco e daqui a pouco a gente volta com o doutor Marco Guedes no terceiro e último bloco do FabaMed Conexão Saúde. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Entramos agora no terceiro e último bloco do nosso FabaMed Conexão Saúde, hoje entrevistando o Dr. Marco Guedes, o pioneiro na cirurgia robótica cardíaca no norte e nordeste do Brasil. O Dr. Marco também é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, é membro habilitado da Sociedade e revisor, né? Revisor das revistas Artificial Organs e Investigação Clínica, uma revista em inglês e outra em espanhol, é isso? Perfeito. Vamos lá. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar, a gente sempre tem, mas a gente tem que abordar também o ser humano, né? Eu acredito que você deve estudar muito ainda mais entrando nessa área robótica, né? E quanto tempo fica para a medicina, quanto tempo fica para a família? A gente tem que aprender a conciliar, né? A gente faz medicina já há bastante tempo, então a gente consegue conciliar bem. Eu tenho 3 filhos, então conciliar a educação, a forma de enxergar o mundo, viver bons momentos, acho que faz parte do aprendizado da nossa caminhada, inclusive. Certo. E algum deles já manifestou interesse em ser médico? Tem sim, eu tenho um casal de gêmeos de 16 anos, minha filha Giovana, ela pretende ser médica. Tenho conversado muito com meu filho a respeito da possibilidade, pela minha história, né? Seu filho tem... 16 anos também são gêmeos, e eu tenho um pequeno de 6 anos que ainda está muito precoce para qualquer tipo de... Ainda está brincando de policial, né? Exatamente. E sua esposa é médica? Médica também. Teu médico adora Doutora casar Mônica com médico. Bahia, obstetra. É? Médico sempre casa com médico. Jornalista é a mesma coisa. Eu te pergunto, sempre você quis ser médico? Eu soube de uma história aí que eu gostaria que você contasse para o nosso público. É bem interessante, inclusive a nossa interseção, né? Na verdade, assim, eu sempre enxerguei essa caminhada muito precoce em escolher profissão. E no mundo escolar, matemática, física, química eram minhas matérias prediletas, então naturalmente você vai para exatas, né? Engenharia. Engenharia. A engenharia civil. E aí tive uma surpresa, assim, bem desagradável. Das primeiras 6 matérias, eu perdi 5. Só passei em geologia geral porque colei a escala de dureza no sapato. Então, não era a minha praia. E, de forma bem peculiar,
nessa Você tinha que época, idade? Tinha que tinha idade? 18 anos, foi bem na transição ali. Eu tive que escolher minha profissão com 17. Exato. Também fui para engenharia, também pulei fora. Exato, a nossa interseção aí É. nessas áreas. E na época, eu tinha uma relação, alguns amigos que faziam medicina, estavam no primeiro ano de medicina. E minha mãe médica. E eu me lembro, minha mãe ortopedista, eu ia para Cato da Vitória, aí eu era estudante pequeno e entrava um atropelado. Nossa, eu falei, não vou fazer medicina nunca. Isso aí não tem Isso é nada a muito ver. terrível, né? Isso não tem nada a ver comigo e tal, e nunca fez parte do meu repertório. Quando eu encerrei esse assunto de engenharia, eu sabia que ir para o lado de direito não era muito minha praia. Foi igual a mim, Dificuldade foi por exclusão que português, chegou foi em por medicina. exclusão. Eu falei, olha, sabe de uma, deixa eu tentar medicina. Mas eu não tinha a menor aptidão, não sabia nem o que era. E você já tinha que idade quando resolveu fazer medicina? Na sequência, entrei em contato com minha mãe, isso No foi mesmo bem ano? interessante. No mesmo Mãe, ano? você vê o grau de incompatibilidade com engenharia. Mãe, tudo bom, ótimo. Ó, tenho uma ótima notícia para te dar. O que é, meu filho? Vou fazer medicina, você me ajuda? Não, claro, meu filho, mas como é que você vai fazer com a federal de engenharia que você passou tão bem? Você vai lá... Eu não volto lá. Não, você não vai nem trancar, não vou trancar nada. Eu não Quero nem volto. ver. Eu não vou para lá. Não, eu tenho uma grande admiração por vários engenheiros, não é Claro. porque não... Eu acho linda a engenharia. Mas não foi realmente, não era minha praia. E aí eu comecei medicina. Passei em medicina na Baiana e comecei a cursar. No primeiro semestre aí vinha a peculiaridade da vida. Eu acho que foi um chamado aí. Morava comigo um primo, 4 anos mais velho que eu, que tinha uma doença cardíaca bem avançada, um coração dilatado, provavelmente de uma infecção viral, que fez uma inflamação do coração. E já de muito tempo esse acompanhamento, ele morava com a gente por conta da condição, minha mãe médica ajudava no tratamento dele. E éramos irmãos, morava comigo, dormia no meu quarto. E chegou num ponto que ele precisava fazer um transplante cardíaco. Isso no meu primeiro ano de medicina. Olha as peculiaridades da Mais ou menos que vida. 1996, por aí? Um pouquinho mais, 2001. Não, perdão, 96 está correto. 2000 foi formatura. Você tinha uns 18 anos. Isso, exatamente. 2001 foi formatura. E não tinha mais como tratar de forma medicamentosa, precisava tomar uma decisão. Não tinha transplante na Bahia. E na época, um cirurgião chamado Randas Batista tinha desenvolvido uma técnica cirúrgica que cortava uma fatia do coração, reduzia o tamanho dele e estava tendo resultados muito interessantes. E ele estava rodando o mundo mostrando essa técnica. Qual era a nacionalidade dele? Brasileiro de Curitiba, no interior de Curitiba, e lá vamos nós. Interior do Paraná. Perdão, interior do Paraná, numa cidade próxima a Curitiba. Qual é a cidade? Eu não vou recordar o nome. Ah, sim. O hospital, se não me engano, Angelina Caron, se não me engano. E aí lá vamos nós para Curitiba para poder fazer essa cirurgia revolucionária no meu primo. Eu entrei na cirurgia, acompanhei a cirurgia. Como estudante de medicina. Como estudante, primeiro semestre. Fez o acompanhamento, foi uma experiência para mim bem peculiar. Fez o primeiro exame, o coração estava de livro, normal. Infelizmente, 3 meses depois, o deteriorou e ele veio a falecer. Mas a semente já estava plantada. Na cirurgia, eu falei, eu vou fazer cirurgia cardíaca. No primeiro semestre de medicina. Então eu tive o privilégio, acho que isso é um grande privilégio, um chamado mesmo, e modelei toda a minha caminhada para chegar onde eu estou hoje. Na minha formação como estudante, para me formar em medicina, eu permeei terapia intensiva, dava plantão à noite no Hospital Português, no Hospital Ernesto Simões. Eu entrava em cirurgia pronto-socorro, emergência do Ernesto Simões. A partir do 6º ano, frequentei a Fundação Baiana de Cardiologia, que tem um carinho enorme, lá No Hospital das Clínicas. no Hospital das Clínicas, uma grande escola. Fiz minha primeira intervenção antes de ir para a formação formal em cirurgia cardíaca. Então, uma caminhada toda. Conheci Luiz Carlos Passos, que é o atual diretor médico do Ananeri, que a gente fez uma amizade muito bacana. E trabalhando na unidade coronariana do Hospital Português, que me abriu portas para uma pesquisa clínica em cardiologia. E aí vai, quando você olha a vinculação com pesquisa, a vinculação. Então, toda essa caminhada eu tive o privilégio de saber exatamente onde é que eu queria chegar.
Como é que é a fé na sua vida, doutor Marco? Como é que você enxerga essa questão, a ciência e a fé, na sua vida pessoal e na sua trajetória profissional também? Excelente pergunta. Eu acredito muito na energia, em energias sutis. Eu me descrevo, não tenho uma religião específica. Permeio a Igreja Católica por questão familiar. Gosto muito do espiritismo, mas nunca frequentei. Mas eu acredito muito na energia. E eu percebo muito com os pacientes que eu trato, que eu lido. São pacientes muito graves que estão num limite muito tênue entre a vida e a morte, em boa parte desses casos. E percebo que o paciente que quer viver, ele leva uma grande vantagem. Então, faz parte do meu repertório de uma relação médico-paciente, de uma conversa, é exatamente o querer ir para casa, o querer ficar bom, o querer viver, o querer estar aqui presente, lutando, guerreando. Isso sempre fez toda a diferença. É então, como você está com um combatente numa guerra e ele não quer mais usar o escudo, né? Fatalmente, é muito mais difícil ele se manter vivo do que aquele que diz, não, vou fazer a minha parte, usar aqui uma programação neurolinguística e vou trabalhar junto com a medicina para eu ficar bom. E outra coisa muito interessante, o engajamento do paciente no seu problema. Não é incomum, durante uma conversa com o paciente numa situação tão grave quanto a necessidade de uma cirurgia cardiovascular, e o paciente delegar essa responsabilidade para a família. Não, doutor, o senhor sabe o que é melhor para mim. Não, doutor, minha família que escolhe se eu vou operar ou se eu não vou operar. O paciente ele tem que entender o problema dele, tem que estar engajado para poder participar de sua recuperação. Então, eu até brinco, epa, pode parar, o senhor não vai por aí. Você não vai transferir esse fardo para sua família escolher se você vai para uma intervenção ou não. A gente não sabe o que tem do outro lado, a gente está escolhendo um caminho. Esse caminho, nós estamos debatendo aqui aos olhos da ciência qual é o melhor caminho, mas a gente precisa escolher junto. Eu não sei o que tem do outro lado, nem o senhor. O que eu prometo é segurar na sua mão e te atravessar e dar porrada no que aparecer pela frente. Mas essa decisão é individual e intransferível. Se não participar de sua tomada de decisão, não vamos adiante. Então, são coisas que a gente vê no nosso dia a dia, que faz parte da nossa dinâmica, nosso repertório de conversa, e a gente vê de uma forma muito frequente essa terceirização, essa dissociação com o ato, com a questão em si, e isso impacta muito na recuperação, na forma de encarar essa jornada, de encarar essa Eu vi um médico famoso de São Paulo dizer as maiores e mais pungentes orações não se encontram na igreja, mas nos hospitais, quando as pessoas e os seus familiares se defrontam com a possibilidade da morte. E aí ele diz que ele viu as orações mais fervorosas lá no ambiente do hospital. Eu tenho uma passagem bem peculiar, assim, uma vivência, na verdade. Já ia lhe pedir isso. Já que você tocou nesse assunto, inclusive a gente conversou alguma coisa peculiar, eu pensei em algumas possibilidades. Já que a gente trouxe esse tema, é uma coisa que me marcou muito. Um paciente, especificamente, na época, a gente ia implantar um ressincronizador cardíaco, que é um tipo de dispositivo de marca-passo que ele é colocado em algumas paredes do coração para tentar estimular de forma simultânea para que essa contração que foi perdida de forma eficiente, ela passe a se tornar eficiente. E também associado a isso... O coração trabalhe junto, não é isso? Trabalhe junto e a gente ganha eficiência. São pacientes com insuficiência cardíaca, corações dilatados, era um paciente jovem. E geralmente ele vem acoplado a um dispositivo de choque, porque esses pacientes eles fazem muita arritmia grave. E a gente utiliza esse dispositivo, ele tem essa capacidade de identificar e fazer a correção da arritmia através do choque. E na época era praxe a gente estimular uma fibrilação ventricular, uma arritmia, para deflagrar o choque
situação controlada para ver se o dispositivo estava atuando de forma adequada. Era praxe da época, hoje não se utiliza mais isso, mas era o que se fazia na época. E esse paciente, a gente induziu a fibrilação ventricular, esse paciente não voltava de jeito nenhum. Não chocou a primeira vez, não saiu, a segunda não saiu, faz medicação e outra, pega a pá externa e tal, lá para frente. Quantos minutos um organismo tem quando o coração para de bater? Em linhas gerais, isso vai depender muito da temperatura que o paciente está. Mas supondo que o paciente essa pessoa esteja em normotermia, então temperatura ambiente. Normal. A partir de 3 minutos, 5 minutos, não assistida, tem algum tipo de lesão. De dano, e se espera algum tipo de lesão, nem que seja mínima, mas existe. Só que a gente está numa situação controlada, a gente está fazendo massagem, está fazendo, então a gente chama de parada assistida. Mas nesse cenário, parada assistida e tal, choca, volta, Nada. o paciente voltou depois de 2 minutos, 3 minutos. E aí vem a questão peculiar, foi na UTI já, eu fui conversar com o paciente, estava ótimo, recuperou, tudo certo. No outro dia, para dar alta da terapia intensiva, para ir para o quarto, para ir para casa. E aí o paciente olhou, doutor Marco, queria conversar com o senhor. Eu falei, o que foi? O senhor teve dificuldade na minha cirurgia? Eu falei, como assim dificuldade? Eu falei, não, eu saí do meu corpo. Ele contando. E vi em cima. Teve que dar vários choques, não foi? Teve que dar vários choques. Não voltou, o senhor ficou bem agoniado. Eu vi. E me deu uma carta de anjo. Como é carta de anjo? Uma carta de agradecimento, não anjo específico, mas com a oração de um arcanjo, ligadas a esse momento que era importante para ele e agradecendo o empenho e a energia que estava sendo colocada ali naquele momento. A forma como essa experiência dele, aí eu não tenho como julgar o que é o que não é, eu estou apenas traduzindo o fato, né? A forma como se deu essa experiência que ele passou. Extracorporal. Então, o que é, o que não é, eu não tenho capacidade nenhuma nem pretensão de determinar o que é isso. Mas acho que isso é uma questão peculiar para o tema que a gente está tratando agora. Muito bom. Eu, como biógrafo de Manduce, eu não tenho mais vergonha de associar a presença de Deus, de Jesus, de seus intercessores como Manduce, Santo Antônio, né, nesses processos, porque eu estudei durante 10 anos e, como dizia Jorge Amado, que era ateu e viu milagres, né? Então, eu nunca fui ateu, não, mas lendo a história dela, pesquisando, os casos se sucedem. E como dizia o doutor Tassiano Campos, que era o diretor médico de lá, até mesmo os mais ateus iam se acostumando com a presença de Deus. Então, Marco Guedes, doutor Marco Guedes, muito obrigado pela sua entrevista. Algo que eu não te perguntei? Não, eu só tenho a agradecer, foi maravilhoso poder falar um pouco sobre essa área que me encanta tanto, há tantos anos, né? E trazer um pouco do que é o desenvolvimento disso, o que a gente pode melhorar para a qualidade dos usuários que nós vamos ser usuários um dia, né? Pode não ser de cirurgia cardiovascular, mas nós somos usuários do sistema de saúde. Então é um prazer poder contribuir no ponto da história para a melhoria da nossa comunidade e da saúde de todos. E da difusão do conhecimento, né? Porque a gente sabe que muita gente que está nos assistindo agora fica feliz de ter mais conhecimento, de saber o que está sendo disponibilizado hoje ou daqui a pouco tempo através seja da medicina privada ou da saúde pública. E eu acho que eu aqui fico feliz também de ser um instrumento de difusão desse material. Foi muito bom te entrevistar. Eu agradeço a sua presença, o seu conhecimento e o seu entusiasmo, porque o médico que não estuda, o médico que não está ligado em que a medicina não para de evoluir, ele está fadado a ficar um profissional defasado, não é isso? Com certeza. Então, é com muita alegria que a gente se despede de mais um programa FabaMed Conexão Saúde, hoje com o Dr. Marco Guedes, cirurgião cardíaco e pioneiro
na primeira cirurgia cardíaca robótica realizada no norte e nordeste do Brasil. Semana que vem a gente está de volta com mais um grande nome da medicina. Até lá, se Deus quiser.